A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Irmãos, vamos fazer um vídeo aqui, irmão, para mostrar o culto agora do dia 5, se não me falha a memória, foi do dia 5 de agosto. 5 de agosto de 2023, do Jardim Paulista. Novamente, o ancião Paulo Plácido atacando o estudo da Bíblia, né? Isso está cada vez mais frequente na congregação cristã no Brasil, porque a Bíblia se transformou em um grande obstáculo para os pregadores da CCB. O povo está acordando, não quer saber mais de profetada, o povo não quer saber mais daquela bibliomancia, Deus vai, eles estão procurando, e isso está incomodando os pregadores da congregação cristã no Brasil, principalmente esses do nível de Paulo Plácido, que era considerados sábios e não passam de ignorantes. Depois que você começa a ler a Bíblia, você vê que não passa de homens enroladores, né, que fingem uma sabedoria, né, que na verdade não são sábios nada, tá? Então eu vou colocar o áudio dele aqui e nós vamos ouvir, certo? Vou colocar o áudio dele aqui para a gente ouvir e eu vou fazer, obviamente, as minhas devidas análises, certo? Vamos colocar aqui, tá aí, tá? Vamos soltar, vamos ouvir. Aqui não fala do estudo humano, não fala do estudo que você possa se formar. Vemos os testemunhos hoje, a irmãzinha também, vemos tudo que o Senhor tem feito, cumprimento da palavra também. Os céus e a terra passam, mas a palavra de Deus jamais falhará, jamais. Olha aqui, já começa a primeira bobagem por falta de conhecimento bíblico. Presta atenção. Ele falou que a irmãzinha estava lá, apareceu e contou as obras que Deus faz. Então, para eles é o seguinte: você não precisa estudar a Bíblia porque a nossa bibliomancia, as profetadas cumpre, né? E pode até cumprir mesmo, porque a Bíblia também disse, o Senhor Jesus Cristo disse que o diabo fará milagres e sinais. Outra parte também, em Mateus capítulo 7, Jesus fala que naquele dia vai ter aqueles que vão chegar e vão falar: nós profetizamos em seu nome, nós fizemos milagres em seu nome, nós operamos maravilha em teu nome. E Jesus vai falar: aparta-te de mim, que eu não vos conheço. Esses homens tinham poderes para fazer tais coisas, né? Em nome da fé, em nome de Deus. Segundo ponto aqui que é gritante, o absurdo que esse senhor fala, é que ele pega uma passagem bíblica e diz assim: passa os céus e a terra, mas a palavra de Deus ela vai se cumprir. Ele se refere às pregações deles, às profetadas dele. Para você ter uma ideia que para o CCBano, do nível Paulinho e os outros que acreditam como ele, palavra de Deus é a profetada que sai da boca dele, não é as escrituras. Por quê? A Bíblia, palavra de Deus, quando fala passa os céus e a terra, mas as minhas palavras não se passarão, é as palavras de Deus registrado nas escrituras. Não é a sua profecia, a pregação da sua boca. Então, o senhor Paulo Plácido, ele se apodera das palavras de Jesus Cristo, que são profecia para o fim, para dizer que a pregação dele não passará. Jesus Cristo fala, se não me falha a memória, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículo por volta do 34, 35, né? Ele diz, ele está falando dos eventos vindouros, ele fala: olha, pode passar até o céu e a terra, mas as minhas palavras que eu estou dizendo a vocês não passarão. Então, esse jargão da CCB de falar passa os céus e a terra, mas essa palavra que Deus está mandando hoje aqui não passará, isso é diabólico. Vocês roubam tudo aquilo que é pertencente a Jesus Cristo para dar validade à seita da congregação cristã no Brasil. Ou seja, vocês roubam de Jesus a graça não é mais Cristo, a graça é CCB. A obra de Deus não é mais Jesus na cruz, a obra de Deus agora é a CCB. E as palavras que vão passar, que passa céus e a terra, mas as palavras dele não vai descobrir, não é mais de Jesus também, é a pregação da tribuna da congregação cristã no Brasil. E esse senhor vem falar: não precisa estudar para falar essas asneiras e essas heresias. É por isso que eles estão falando isso, porque eles não querem que vocês leiam. Porque quando você lê, você vai ver essas coisas que eu estou vendo agora e eu estou mostrando para você, né? Vamos soltar o áudio aqui, segue.
Podemos ser doutor, físico, cientista, tudo que você quiser estudar para o bem da tua vida material. Deus vai te dar um espírito de sabedoria para você se formar, para mudar a tua vida, ser mais confortável e ganhar mais um dinheirinho também, para alimentar melhor os teus filhos e vestir ele também. Deus vai dar sabedoria para você nos teus negócios também. Olha aí que benção. Paulinho prometendo que Deus vai dar um espírito de sabedoria, hein? Olha aí, é um espírito de sabedoria, não é nem uma formação científica, não, Deus vai te dar um espírito de sabedoria para você levar uma vida mais confortável aqui na Terra. Olha os absurdos que esse senhor prega. Ele está usando agora aqui do sentimento do povo, porque essa é a base da pregação da congregação. Ou seja, atender às expectativas mundanas do povo, as expectativas das coisas dessa vida, que é ganhar bem, ter bom emprego, né, ter uma vida confortável, segura, cheia de saúde, paz. É isso que ele está pregando aqui. Olha aí, agora segue. Vamos Deus abre as portas também dos negócios, para nós também frutificarmos também e ter um progresso material também. Agora, estudar a Bíblia. O que é agora estudar a Bíblia? Para eles é um absurdo estudar a Bíblia. Estudo, irmão. E o que é estudo? Estudo é investigar? Não sei. É investigar, né? Investigar, aprender. Não se estuda a Bíblia. Temos que conhecer a Bíblia. Conhecer a Bíblia. Ler a Bíblia. Conhecer. Ele tenta criar aqui um sinônimo contrário, ou seja, ele tenta dizer, não, a gente não deve estudar a Bíblia, nós devemos conhecer a Bíblia. Mas para conhecer a Bíblia, você tem que estudar a Bíblia, querido. Como é que a pessoa fala, os cientistas falam, ó, nós vamos conhecer o corpo humano, mas sem estudar o corpo humano. A gente só quer conhecer o corpo humano. Pô, irmão, pelo amor de Deus, Paulinho. Pelo amor de Deus, rapaz. Você está tentando criar aí um subterfúgio, uma saída para dizer para a pessoa, lê, mas não estude a Bíblia. E aí ele vai usar uns argumentos esdrúxulos, que é o que a gente já vai rebater agora. Segue aí, vamos ver. Ser a Bíblia. Mas estudar a Bíblia para quê? Para que você quer saber da Bíblia? Você vai ler livros extras que vai te explicar sobre a Bíblia. Sim, se for o caso de você ler um livro extra, a gente não está falando que a Bíblia tem que ser substituída por livros extras. Mas se um livro de um teólogo que estudou, que se debruçou, entregou sua vida estudando a Bíblia, por que eu não posso pegar um ponto a partir do dele e continuar os meus estudos bíblicos? Se você estuda a Bíblia, você vai identificar, né, o que ele está dizendo, pode acrescentar, como você também pode rejeitar. Segue aí, vamos ouvir. Quer ver um exemplo? Os profetas profetizaram sobre Jesus, que viria, nasceria de uma virgem. Uma virgem, se deu Manuel, Deus conosco, o príncipe da paz, determinou sua vida, veio com um peso enorme de obediência, explicou como seria a sua vida, e aqueles que também iam ser deles também, e até o povo que não era meu povo será o meu povo, e o povo que é o meu povo não vai me ouvir, e tem cego que vai me ver, e tem gente, povo que era de Deus, que não ia ver ele, quer dizer, ver, entender, crer nele. Então precisaria, e quando Jesus Cristo veio, quem eram seus ouvintes? Quem eram seus ouvintes? Pedro, João, Tiago, Mateus, Levi. Não, eu já vou fazer duas abordagens aqui, tá? Primeira que é essa aqui que ele falou, quem eram os seus ouvintes? Aí ele começa a citar o nome de alguns apóstolos e ele enfia um tal de Levi ali, que eu não sei de onde ele tirou isso aí, tá? Em algumas traduções, Mateus pode ser chamado como Levi, mas aqui ele deixa claro que ele cita Mateus e Levi. Então já não é o Levi de Mateus. Quem é os seus ouvintes? João, Pedro, Tiago, Mateus, Levi? O camarada tem 90 anos de idade, passou a vida inteirinha com um livro na frente dele, não sabe o básico. Tá certo, você pode não decorar o nome de todos os apóstolos, mas você inventar nome. Ou seja, isso aqui é uma
É um sintoma da ignorância de conhecimento bíblico desse senhor. E da congregação que está no Brasil. Nomes básicos que a gente tem: Pedro, também chamado como Simão, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, os nomes menos citados, Bartolomeu, Tomé, aquele que disse que queria tocar num buraco dos cravos de Jesus Cristo. Mateus, que era publicano, que estava lá junto lá da fronteira. Em alguns lugares pode até ser chamado de Levi, mas não é Mateus e Levi. Que isso, rapaz? Judas, o Iscariotes. E depois nós temos o outro Judas, que é o Judas Tadeu, né? Tem até algumas igrejas católicas chamadas Judas Tadeu. É brincadeira. Aí agora ele vai citar aqui para vocês não estudar a Bíblia. Por quê? Quem é que ouvia Jesus? Pessoas ignorantes. Fica vendo onde esse senhor vai chegar com isso. Vamos lá, segue. Ajuda eu. O que era? Levi, ajuda eu. Ele pede ajuda. Até voltei mais uma vez para vocês verem. Tá? Eu vou voltar de novo aqui. Ele pede ajuda. O Paulinho, ele tem essa mania. Outro dia um culto, eu não me lembro agora, eu devia ter feito, eu devia ter separado aquilo para fazer o comentário. Ele estava falando dos adjetivos dele, ele pede uma ajuda e alguém ajuda e fala: não, era só para saber se você sabia. Ele não sabia, o Paulinho, ele não sabia, e ele disfarça, porque não são humildes para poder dizer que precisa aprender também, ou não sabe, né? Então aqui ele vai citar alguns apóstolos, fica vendo aí, ele cita Mateus e Levi. Então aí já deixa uma prova evidente, camarada, né, enfiou o Levi. Muitas das vezes ele está confundindo com o Levi das 12 tribos, né, das 12 tribos lá de Israel, com os 12 discípulos, tá? Porque lá tem a tribo de Levi, né? Vamos ouvir. Mateus, Levi, ajuda eu. O que era? Levi, ajuda eu. O que era? Gente, ancião tem algumas características que o ancião precisa ter para ser ancião de verdade. Ancião, conforme a recomendação bíblica. O camarada tem que ser perito nas escrituras, tem que conhecer a Bíblia, afinal de contas, é a ferramenta de trabalho dele. As escrituras para poder lidar com o povo. A própria Bíblia fala que a pessoa, para ser apresentada ao ministério, ele tem que manejar muito bem a palavra de Deus para convencer os contradizentes. Ali o Paulo cita um dos motivos que ele tem que manejar muito bem as escrituras. E é totalmente ao contrário na congregação. Eles não ligam para saber se a pessoa tem conhecimento bíblico ou não, apresentam ela porque ela é boazinha, porque ela é um fiel da igreja, né? Um homem zeloso da igreja, e dá nisso aí, ó. O camarada chegou a 90 anos e nunca se preocupou em estudar um único livro, tá? Aí ele, com 90 anos, fica inventando o nome de apóstolo que não existe. Ouça aqui. Não tinham cultura. Então eles estavam fazendo um curso para ver Jesus. Vai fazendo um curso, vai no seminário, vai na teologia, faz um curso aí catedrático, aí universitário. Eu vou mandar meu filho Jesus Cristo para vocês. Agora ele zomba, ele faz chacota, vai fazer curso para você conhecer Jesus, vai fazer um curso, porque eles estão... Isso aqui é um ato de desespero, né? Atrás dessa chacota existe uma raiva e um ódio. Ouça. Entender ele, entender a graça do Filho de Deus. Irmão, falou com ignorante, a maioria do povo era analfabeto, não sabia nem ler, não tinha nem livro, nem escola. Só tinha os escribas, fariseus. Esse camarada ignorante desse Paulinho, do paulista, ele julga pela cabeça dele que o povo é judeu da época, principalmente os apóstolos, eles eram ignorantes sobre as escrituras sagradas, não sabiam lá. Lá praticamente era uma lei, como até o dia de hoje, é um dever. A criança com 12 anos, hoje, não sei lá naquela época, hoje com 12 anos, quando ela chega no 12 anos, ela tem que saber a Torá inteira, praticamente decorada. E eu não sei se ele sabe que existe uma coisa chamada sinagoga
lá na época de Jesus, que foi inaugurada pelo rei Josafá, né? Eu quero que vocês abram lá em 2 Crônicas, capítulo 20, né? Josafá institui em cada cidade, né, locais para que fosse até lá o escriba, esqueci o nome, o sumo sacerdote, né? E eles levavam o livro da lei e lá eles ensinavam o povo. E o líder de cada casa, e lá era orientado, era ensinado, era falado sobre a lei. Ou seja, desde a época do rei Josafá é feito isso, justamente para instruir o povo, tá? Inclusive, algumas Bíblias, essa passagem leva o título de Josafá e o seu cuidado em instruir o povo. E esse senhor Paulinho, isso está na Bíblia, são fatos bíblicos que eu estou citando aqui. E esse senhor Paulinho está insinuando que os judeus eram ignorantes, né? Eram homens indoutos, eram homens que não sabiam nada, e por isso você precisa continuar se recebendo, sem saber de nada. Sem saber de nada. A nação inteira para no sábado. Ninguém faz nada. E para onde eles iam? Todo mundo para a sinagoga. Sabe lá quantas horas esse povo ficava dentro da sinagoga? Todos os sábados, lendo, ouvindo, sendo instruído e ensinando eles. Primeiro passo, tá? Então os camaradas sabiam do que se trata as escrituras daquela época. Segundo passo, tá? Ele vai falar, vamos supor, né, que alguns até falam, mas Pedro, João, eles não tinham teologia alguma, né? O segundo ponto desse absurdo é que eles ignoram, né, não para pensar que eles tiveram a melhor faculdade de teologia que possa ter existido nesse mundo. Quem que é? O próprio Deus. O próprio Deus, na figura do seu Filho Jesus Cristo, fez um intensivo de 3 anos com esses camaradas. O próprio Filho de Deus ensinando, redarguindo, corrigindo, orientando, exortando, mostrando como a prática. Eu ou qualquer pessoa, eu garanto que qualquer um trocaria todos os cursos de teologia que tem para passar 3 anos andando junto com Jesus e aprendendo a palavra de Deus. Quem é você, Paulinho, para se comparar com esses homens? Com o conhecimento que eles adquiriram. Quem é você? O argumento de vocês são tosco, horrível. Tudo isso que você está fazendo, está falando, como muitos pregadores estão fazendo isso que você está fazendo agora aí, é somente para se autodefender. Você está agora cultuando a ignorância. Como assim? Você está elogiando a ignorância e exortando as pessoas para que permaneçam na ignorância. E despreza tudo que a Bíblia ensina sobre buscar conhecimento. Você tem lá no primeiro capítulo de Josué, sendo exortado a Josué se aplicar em estudar o livro. Estudar, ou seja, é ir nas minúcias. Deus fala, não se aparte deste livro, ou seja, aprenda tudo o que está nesse livro e siga o livro e não vá para a direita nem para a esquerda. Para cumprir tudo com o que está escrito. E depois que você houver aprendido, não aparta da tua boca tudo o que você aprendeu nesse livro. Está lá. Josué capítulo 1, Deus manda, depois que ele aprender, pregar tudo que está no livro. O próprio Deus está falando com ele. Deus não falou assim, ô Josué, joga esse livro no mato, porque afinal de contas eu estou aqui. Para que você quer o livro? Se eu estou aqui falando diretamente com você. Não. Deus falando com Josué, o quê? As minhas instruções estão neste livro, siga-o, estude-o. Mas aí vem Paulinho do Jardim Paulista, falando assim, não precisa estudar. Para quê? Afinal de contas, a profetada nossa de cada dia vai vir da nossa boca. Só ignorante, rapaz, que vai dar crédito para que um homem desse, ignorante de conhecimento bíblico, esteja falando. Vamos ouvir aqui, segue. Os fariseus, os escribas eram instruídos, não era? E eles não creram no Senhor Jesus.
Os sabidão não creram. Os ignorantão, glória a Deus, estão tudo no céu, guardando a vida eterna. E o sabidão, o sabichão, está lá, irmão, esperando a condenação eterna. Não precisa estudar a Bíblia. Não precisa estudar a Bíblia. Você está vendo? Tudo isso para chegar num ponto e falar, não precisa estudar a Bíblia. Eles pegam aquela passagem da Bíblia que fala assim, que Deus ocultou aos sábios entendidos. Ali está querendo dizer que você não vai chegar a Cristo através da sua sabedoria humana, do seu cálculo. Jesus, a palavra de Deus, jamais está ignorando o conhecimento humano. Ele está falando que a revelação de Cristo da vida eterna, ela não se encontra através da ciência que você vai chegar nela. É através da mensagem da palavra de Deus. Gente do céu, é lamentável. Como é que as pessoas permanecem numa igreja onde esses homens são réu confesso diante de uma tribuna dizendo para as pessoas, somos ignorantes, seja ignorante igual a nós, né? Que tá tudo certo, a gente vai para frente, e ele deixa um rastro de lambança, de bobagem que fala para trás. Esse mesmo senhor falou agora, esses tempos atrás aí, para de falar de Jesus, 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 vamos nos preocupar com a nossa vida. Jesus já fez a parte dele, veio, morreu, ressuscitou e já vou embora, já era. É como se ele falasse, já tá no passado, esquece isso daí. Meu Deus do céu. Segue aí, vamos ver. Precisa conhecer a Bíblia. Precisa interpretar a Bíblia pelo Espírito Santo de Deus. É lógico, querido. Ele fala essas asneiras como se as pessoas que estudam a Bíblia ignorassem o Espírito Santo. Ele cria uma divisão, eles inventam essa divisão, como se as pessoas que estudam a Bíblia estivessem dizendo, não, nós não precisamos do Espírito Santo, afinal de contas, nós temos a Bíblia. Seu ignorante. É o Espírito Santo quem vai nos ajudar a entender a Bíblia. Através do estudo, o Espírito Santo vai nos orientar, ele vai nos auxiliar. Todos os homens que estudaram a Bíblia e trouxeram, e criaram, e montaram uma teologia que todas as igrejas seguem, foi através de estudo e do Espírito Santo. Então esses homens eles criam uma divisão, criando um oposto para dizer, estamos de um lado e não estamos do outro. Fique conosco. Segue aqui. Vemos a simplicidade dos testemunhos às vezes, vemos a simplicidade do crente, não sabe nem ler nem escrever, mas sabe a doutrina, pratica a doutrina, tem educação. Olha aí, ele está louvando a ignorância do povo, do crente, que não sabe ler, não sabe escrever, mas é obediente à doutrina. Me responde uma coisa, como é que esse ignorante que não sabe ler, não sabe escrever, ele sabe que está na doutrina certa? Não estou dizendo em momento algum aqui que o ignorante não tem salvação, porque tem alguns que vêm aqui e falam, então só tem salvação quem vai estudar a Bíblia. Isso é uma bobagem que vocês afirmam. A gente só está falando que o conhecimento bíblico, sim, nos ajuda a gente não cair em laços do diabo. É óbvio que o ignorante, Deus vai dar uma luz, vai dar uma guia, alguém vai lá orientar, o Espírito Santo vai trabalhar no coração dele para que ele não seja enganado. Mas se tiver sob o alcance dele, Deus se agrada e Deus cobra se você pode aprender e não quer. O que ele está querendo fazer aqui, ele está querendo acomodar a pessoa na ignorância, na falta de conhecimento bíblico. Você tem que ter, meu filho. Se você estiver em um lugar que não tem ninguém para te ensinar, tá tudo bem. Deus vai te ajudar de alguma forma. Mas você tem uma Bíblia na sua mão e você voluntariamente despreza o conhecimento, aí tem outro peso, meu querido, tá? Aí você vai ser cobrado como esse senhor vai ser cobrado por todas essas palavras inúteis que está saindo da boca dele. Isso está na Bíblia. Jesus Cristo disse que estes homens darão conta de cada palavra ociosa que saiu da sua boca. Ociosas são palavras que não valem nada. São palavras que foram ditas apenas para atrapalhar e prejudicar o evangelho. Ouça aqui. Até de se portar numa festa, num funeral, num banquete, diante das autoridades, diante das pessoas mais humildes. A educação espiritual atinge todos os níveis da cultura humana. Não precisa estudar. Se você está estudando da tua cabeça, está interpretando da tua cabeça. A palavra de Deus se interpreta pelo Espírito Santo de Deus.
Aí, que maluquice. Se você está estudando, você está interpretando pela sua cabeça, mas nós interpretamos pelo Espírito Santo. Ele quer dividir o Espírito Santo e a mente, como se o Espírito Santo não atuasse na mente do homem. Você sabe por que ele está falando isso? Eu vou explicar. Se você não é CCBano, você não entende. Se você é, você vai entender o que eu estou falando. Para eles, o Espírito Santo atua nas emoções, é no coração. Lá é assim, eu estou sentindo, Deus me faz saber, é tudo nas emoções. Se ele está feliz, é o Espírito Santo. Se ele viu uma coisa e ele ficou contente, é o Espírito Santo. Entendeu, irmão? Então eles fazem essa divisão em Espírito Santo atua nas emoções. Se você raciocina, não é o Espírito Santo. Rapaz, isso é coisa do diabo, gente. Pelo amor de Deus. Vamos ouvir o restante. Deus. Alguém vai me fazer conhecer Jesus pela Escritura? Sim, Jesus, a vida de Jesus, a pessoa de Jesus Cristo, como ele andou, o que ele fez, como ele é, como ele está no céu, tudo bem. Mas, irmãos queridos, conhecer Jesus em Espírito não é lendo a Bíblia só. Precisa obediência, santidade, receber o Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo. Ter Jesus Cristo no coração, ter Jesus Cristo na alma. Isso é óbvio, ninguém nunca disse que você não precisa de Jesus Cristo, entendeu? Eles estão criando um espantalho aqui, como se as pessoas que dizem que você tem que estudar tivessem ensinando também que você precisa desprezar o Espírito Santo, você não precisa de Jesus, você não precisa conhecer Jesus. Sabe, eles criam essa narrativa como se fosse fato, e não é. Isso é invenção. Ele cria essa narrativa para poder bater nessa narrativa, para bater nessa bobagem que esse senhor está falando. Muitos conhecem Jesus Cristo pela Bíblia e não conhecem Jesus Cristo pelo Espírito Santo. E muitos não conhecem a Bíblia e conhecem Jesus em Espírito e em verdade. De onde você tirou isso, filho? É óbvio que tem muita gente que vai estudar a Bíblia e não vai conhecer Cristo, porque Cristo não quis se revelar para essa pessoa. E muitos outros vão estudar a Bíblia e vão conhecer Cristo pelo Espírito Santo. Você não viu lá o Filipe, o evangelista, quando se aproximou da carruagem do eunuco e falou, e aí? Você está entendendo o que você está lendo? Ele falou, eu não vou conseguir entender se não tem quem me ensina. Não, mas segundo o Paulinho, o Filipe fez errado. Está aprendendo pelo homem, porque se o Filipe teve que subir, explicar, passar, ensinar ele o que está escrito na Bíblia, para o Paulinho isso está errado. Isso não pode. Rapaz do céu, acorda, gente. Vocês estão sendo feitos de bobo. Esses homens passaram 100 anos pregando nada com nada. Vocês não sabem sequer o básico que é o evangelho. Muito vê aqui a Bíblia e fala, olha, Deus é assim, Deus era assim no velho, agora no antigo, agora no novo, e Deus é assim. Mas eu não conheço Deus, eu não sinto Deus. Só está escrito na Bíblia. Mas vamos dar um glória a Deus, depois que o Espírito Santo habitou dentro do nosso coração, a Bíblia salta aos nossos olhos, ao nosso coração, vem a luz, vem o entendimento, vem o conhecimento. A Bíblia é um termo, é uma doutrina, é um mandamento, é um sinal. Aqui ele dispara os adjetivos dele, que ele chega num ponto que ele não consegue encontrar adjetivo, com medo de falar bobagem, ele para e pede ajuda para as pessoas ajudar ele com os adjetivos. Isso aqui é o rei dos adjetivos, né? Caridade, hombridade, amabilidade, bababadade, não sei o que, dadade. Quando ele começa com dade, ele não para mais. Essa é a forma do Paulinho usando diversos adjetivos no meio de uma frase para dar uma de sábio. Ele se passa por sábio. Esse homem não passa de um embromador, esse idoso. Passou 70 anos pregando na congregação cristã no Brasil, embrulhando as pessoas. Ou seja, é um sinal, é um território onde nós podemos andar para não sair fora dos ensinamentos, cada um querer fazer o que quer, pregar o que quer, ensinar o que quer. Aqui tem um ensinamento que nós precisamos, é uma cultura, é um termo, ajuda a nós a falar, é um termo, vocês também não ajudam. É um limite. Limite, é um limite. Não mexa nos limites antigos. Mas se não tivermos o Espírito Santo, uma letra está morta. Quem não tem o Espírito Santo, a letra é morta para ele. Mas diz a letra é morta. A letra não é morta, não. É bem viva para quem tem o Espírito Santo. A letra está saindo do papel hoje, está entrando em espírito na nossa alma, no nosso conhecimento.
Precisa estudar a Bíblia, está preocupado em estudar a Bíblia. Agora tu está saindo umas coisas aí que precisa estudar a Bíblia, precisa fazer isso, precisa ser pregador, e precisa aquilo outro, até o gesto, até a voz impostada. Querido. Eu não sei, mas acho que é assim mais ou menos. Começa a pregar bem baixinho para chamar atenção, para todos ficar. Hoje o Senhor vai mandar a sua palavra. Hoje Aqui, tá criticando aí os próprios CCBano. O Marsola, ele faz isso. Ele vai muito no microfone, assim, ó. Ele vai muito, porque Deus vai fazer na sua vida. Ele faz. O Paulinho aí, de certa forma, acabou cutucando alguns pregadores da CCB. Gente, isso aqui é um discurso de um ignorante que está louvando a ignorância e ensinando o povo, querendo que eles permaneçam na ignorância. É obviamente que se você começa a aprender alguma coisa sobre a Bíblia, você vai abandonar esse homem e ele perde o reinado dele, tá? O povo indo embora, eles vão perdendo o reinado, e é isso que põe desespero nesses homens. Não estão preocupados com a palavra de Deus, com as escrituras, em ensinar evangelho, eles se preocupam com as próprias honras deles, né? Esses homens aqui, como o Paulinho do Paulista, pode ter certeza, esses camaradas vão pro lago de fogo com certeza, não tenho que... Sabe, segundo a análise que eu faço de tudo que esse homem ensina, ele trabalha contra o evangelho. E lá no céu não vai entrar os inimigos do evangelho, ok? Esse homem já falou mal de Jesus, critica as escrituras, critica o aprendizado da palavra de Deus. Esse homem está trabalhando contra o evangelho. A vida inteira trabalhando contra o evangelho. Aí vai vir aqui CCBaninhos, ex-CCBano, que tem uns canais aí. Ai, mexeu com o meu Paulinho, né? Vamos ficar todo dodói aí, né? Por quê? Porque pegou afeto, pegou carinho pelas profetadas desse senhor, né? Gostou das profetadas e o ídolo tá guardado lá dentro do coração e tem dificuldade, né? Para jogar fora o ídolo. Mas aqui eu não vou alisar, certo? Se você não acordar, meu querido, você vai junto com esse homem no inferno, ok? Fica aqui essa análise, que é um conselho para vocês. Deus abençoe e fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.